Eu vou começar por Renan Santos, tá? O seguinte, hoje Renan Santos esteve presente em um grande evento, tá? Em Brasília, o evento chamado Debating Brazil, com The Brazilian Report. O Renan Santos esteve lá neste evento, que era um evento para mais de 60, 70 cônsules e embaixadores de todo o mundo, tá? E eu tenho notícias ali uh, de como foi esse evento, tá? Primeiro aqui um trecho aqui, ó, do Renan falando ali. O áudio tá meio ruim. Which is the way we really understand Brazilian politics. And what I'm going to say to you guys is very original. Because when we try to understand how Brazilian system works, people start to use different categories of understanding. People say, oh, who's the system right now? The Supreme Court and the big parties. Supreme Court is important in the Brazilian public debate since 2012. E aí, saiu várias matérias, né, do que foi falado ali. Eu gostei muito desse comentário aqui, ó, que o cara falou. Renan é outro nível. Ao mesmo tempo que vejo ele no Pará, em uma casa de palafita, ouvindo uma senhora que vive uma vida desgraçada, o cara tá palestrando pra gringos em inglês e sem teleprompter. Estamos presenciando um fenômeno. E aí saiu, aqui no Metrópolis, olha, atenção, ó. Renan Santos para diplomatas dos Estados Unidos. Brasil deveria prender Maduro. Ou seja, ele falou isso para pessoas do diplomatas dos Estados Unidos. Que prenderam Maduro, portanto. Pré-candidato da missão à presidência, Renan Santos falou a embaixadores e cônsules de 60 países em almoço em Brasília. Olha aí, ó. Ó o homem. Ó o homem. Dialogue Series. Debate in Brazil. Teve um embaixador de um país que falou para um colega nosso que lá estava, ele falou assim, eu nunca fiz tanta anotação. Eu nunca fiz tanta anotação. Outro disse o seguinte, este cara é um fenômeno. Este cara é um fenômeno. É impressionante. Tem essas propagandas, né? Peraí. O pré-candidato da missão à presidência da República, Renan Santos, ó, pré-candidato da missão. Porra. Matéria de quem? André Chalders, né? Tinha que ser, o cara é muito bom. Disse a representantes da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, na tarde dessa quinta-feira, que, idealmente, caberia ao Brasil prender o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e não aos Estados Unidos. A declaração foi feita durante o evento Debating Brazil, um almoço organizado pela newsletter especializada The Brazilian Report e pela agência Novo Selo de Comunicação. Respondendo a perguntas dos diplomatas presentes, Renan Santos afirmou que o projeto do seu grupo envolve tornar o Brasil a quinta maior economia do mundo e que uma das implicações disso seria o país projetar poder na América do Sul, segundo relatou a coluna o deputado Kim Kataguiri, da Missão de São Paulo. Aí, ó, tem algumas fotos aqui. Vamos ver. Ó, o povo todo anotando. Ó, o deputado Kim Kataguiri aqui. Renan Santos mandando ver. Nesse cenário, diz Renan, caberia ao Brasil prender Nicolás Maduro e não aos Estados Unidos. Maduro foi capturado em Caracas por uma equipe da Delta Force, grupo de elite das Forças Armadas Americanas, em 3 de janeiro deste ano. Um encontro no Oscar Restaurante, no Brasília Palace Hotel, representantes de cerca de 60 países se reuniram para ouvir Renan Santos, que falou em inglês, sem o auxílio de tradutor. Ai. Quanto mais bate, mais ele cresce. Mais ele cresce. Eu vou ler de novo isso aqui.
Representantes de cerca de 60 países se reuniram para ouvir Renan Santos, que falou inglês sem o auxílio de tradutor. Ah, Renato, falar inglês muita gente fala. Até o Nando Moura disse que ele fala, né? O Dream Theater lá. Só que Renan Santos é poliglota, tá, rapaziada? Caso vocês não saibam. O Riso postou, gente, o Renan tá bem. Nesse momento ele tá falando sueco num evento com embaixadores. Sim, Renan Santos fala sueco. Fluentemente. O cara é uma máquina, mano. O cara é uma máquina. Rapaziada, nós temos a chance. Nós temos a chance de ter um presidente poliglota, tá? Isso não concorreu. Isso não concorreu. Talvez o FHC era poliglota. Acho que falava inglês e espanhol. Fernando Henrique Cardoso. O Collor, pelo que eu pesquisei, dizem que ele fala inglês, tá? Mas eu particularmente nunca vi. Nunca vi. Itamar. Sarney não fala. Só português. Fala português muito bem, é verdade. Tá. O Sarney, inclusive, é membro da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, eu tenho um livro dele aqui. Chama Galopes em Alto Mar. É um vídeo de contos políticos dele. Mas, né, não fala outro idioma. Quem mais? O Itamar também não falava outro idioma. O Collor dizem que fala inglês, eu nunca vi. A FHC falava inglês, acho que talvez falasse espanhol também. Depois, Lula não fala nem português. Nem português. Dilma Rousseff, cara, dizem que ela fala inglês, mas ela não fala inglês. Aliás, nem dizem que ela fala inglês, né? Ela não fala. Ela falava de um mês, né? E muita merda também. Quem mais? Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, esse assim também nem fala português. Não fala português. Tanto que era um pária, né? Junto com a Dilma, assim, o cara ia nesses eventos, ninguém nem queria falar nada com ele, ele ficava conversando com, sei lá, com o garçom. Michel Temer, apesar de falar muito bem português, né? Talvez desses o que fala melhor português, junto com o Sarney, não fala outro idioma também. E aí volta Lula, né? Também, pelo amor de Deus. Então, nós temos a chance. Ó, é o que eu vi um cara tweetando, né? Ele tweetou o seguinte lá quando eu falei isso. Ele falou assim: o Brasil já tentou colocar os idiotas lá. Agora nós temos a chance de colocar um poliglota. Os idiotas a gente já viu que dá errado. Então vamos botar o cara que é inteligente, que é o CDF, que é o poliglota, que é o. Vamos nesse. Vamos fazer esse acordo aí, pessoal, população brasileira. Vamos fazer esse acordo. Nós já tentamos os idiotas. Tá? Já tentamos os idiotas. Vamos agora no poliglota. Renan Santos, de 42 anos, é coordenador do Movimento Brasil Livre e presidente da Missão, partido criado pelo movimento. Nas últimas pesquisas, consolidou-se como terceiro colocado na disputa presidencial. No encontro, vocês têm noção disso? Tipo, ou é Lula ou é Renan Santos. Ou é Lula ou é Renan Santos. No encontro, Renan Santos falou também aos diplomatas estrangeiros sobre a última fase da Operação Compliance Zero, que envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Jacques Wagner, e sobre a crise entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o pré-candidato do PL à presidência Flávio Bolsonaro. E aí saiu no G1 também, rapaziada. Nós temos alguma dificuldade lá na Globo, né? Mas eu espero que comece a melhorar isso. Enfim, acho que a cobertura aí de hoje foi boa. Renan Santos já é Renan Santos já no título, já, tá? Isso é importante, é uma mudança
que vai ocorrendo com o tempo. Renan Santos cita crise com Michele e rejeição alta para afirmar que pré-candidatura de Flávio é inviável. Abre aspas. Derrotado, certo. Pré-candidato do Missão, é da Missão, Globo. É da Missão, Globo. Ao Planalto classificou crise entre Flávio e ex-primeira-dama como briga ridícula. Renan também disse ter condições de crescer no eleitorado de direita. Pré-candidato da Missão à presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta que Flávio Bolsonaro tem alta rejeição e que será um candidato derrotado caso dispute as eleições desse ano. Durante um evento em Brasília, organizado pelo The Brazilian Report e pelo Novo Selo de Comunicação, Renan também comentou a crise entre Flávio e a ex-primeira-dama Michele, o que classificou como briga palaciana ridícula. Parece aquelas confusões familiares de novela, fofoca, briga palaciana ridícula. Levantamento do Datafolha, blá blá blá. O pré-candidato da Missão também criticou vídeos feitos com inteligência artificial publicados recentemente por Flávio Bolsonaro. Em uma das postagens, o filho de Jair Bolsonaro aparece atirando contra facções criminosas. Aí fica o Flávio fazendo vídeos ridículos com inteligência artificial, jogando bomba no Comando Vermelho, mas está tomando bomba da mulher do pai. Aura mais ego, cara, aura mais ego. Aura mais ego. Para Renan, Flávio não consegue liderar a própria família e não teria condições de unificar o eleitorado e comandar o Palácio do Planalto. Renan fala em vitória e mira segundo turno. O pré-candidato da Missão diz ter condições de conquistar os votos de eleitores de direita, que na avaliação dele não estão satisfeitos com a pré-candidatura de Flávio. Ele disse acreditar que, se conseguir ultrapassar os 10% nas intenções de voto nas pesquisas eleitorais, terá os votos dessa parcela do eleitorado como alternativa contra um quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Renan Santos, sua candidatura representa a última esperança e a última frente de resistência para impedir a reeleição do petista. Pesquisa Datafolha divulgada... Datafolha, vagabundo. Questionado sobre a nona fase da Operação Compliance Zero, Renan afirmou que a situação não muda o cenário eleitoral. O Lula tem uma fadiga de material. Ele preparou uma eleição onde enfrentaria um Bolsonaro no segundo turno. Contra o Bolsonaro, ele pode vencer. Não sendo o Bolsonaro, ele não vence. E só para complementar, fui ao Nordeste, fui às regiões lulistas. Estou retirando eleitores do Lula na região onde ele é majoritário. Isso vai me ajudar muito no segundo turno. Em outro momento, Renan Santos também fez críticas ao Bolsa Família e defendeu mudanças no programa de assistência social. Segundo ele, o objetivo da alteração seria diferenciar beneficiários com real necessidade, retirando do Bolsa Família pessoas que, para Renan Santos, têm condição de trabalhar. Aura mais ego. Matéria do G1, rapaziada. Bela matéria, bela cobertura aí do evento. Isso saiu em vários outros, né? E tá saindo matéria do Renan o dia inteiro, cara. Até é difícil de acompanhar. Eu tento sempre selecionar as melhores aqui. Tento sempre selecionar as melhores, mas tem coisa saindo agora. E aí, rolou esse comentário aqui no Metrópolis que eu não vi e verei junto com vocês. Renan Santos ganha espaço no eleitorado jovens, mas ainda é pouco conhecido. Vamos ver. No trato, né? Exato. Você falou que o Renan Santos, ele é muito desconhecido ainda da população brasileira. O quanto ele é desconhecido e até quando ele tem na campanha para conseguir se tornar conhecido. Deve ser o principal 20 segundos eu vou só pegar a garrafa d'água. Renan, tanto é que ele está viajando pelo Brasil, mas ainda é algo que não está satisfatório com relação à sua candidatura, né? O quanto que ele é desconhecido e qual é esse timing para ele se tornar Olha, desde aí tem um processo eleitoral que ainda não começou, né? A campanha no Brasil é uma campanha, apesar de a gente estar discutindo política há tanto tempo, a campanha oficial no Brasil é muito curta, né? A gente vai ter 2 meses. Ele vai ter que usar os debates, né? Porque tempo de TV ele não tem tempo de TV, porque a Missão é um partido novo, então não tem, né? Exato, ele vai precisar muito de uma mídia espontânea, que ele tenta gerar o tempo inteiro. Então, quando ele tem feito essas viagens, agora ele arrumou uma confusão lá no Pará, né? Ele foi pro Pará, gravou um monte de vídeos falando sobre o Pará e etc. E
do outro lado, algumas pessoas começaram a responder o Renan Santos. O que a gente começa a perceber é que ele começa Na a verdade, incomodar. tinha uma mini Porque você copinha tem, zero inclusive, alguns posts novos do Eduardo Bolsonaro começando a atacá-lo. Porque as pesquisas de opinião começaram a detectar um movimento de crescimento do Renan Santos. E ele tira voto do Flávio Bolsonaro, obviamente, que é um público ali que está buscando esse candidato Mais da disruptivo, direita. né? Como é que você chamou? Direita, Direita afirmativa. da direita vamos dizer afirmativa, assim. segundo o Bruno. Estou traduzindo aqui para. Quando ele começou a falar, mas que direita é essa? O que ele está falando? Dos extremistas. E ele está chamando essa atenção, está incomodando bastante. Eu vou falar das próximas pesquisas, hein? Inclusive o Ronaldo Caiado também tem falado do Renan, mas diz o seguinte: não, eu sou amigo do Renan, a gente vai conversar, chegou a insinuar que eles poderiam compor uma chapa, mas obviamente o Renan tem quase 10% aí já nas pesquisas, não vai compor, né, com o Ronaldo Caiado, que tá ali, empacou ali, né, nas pesquisas eleitorais. O Romeu Zema, então, já se diz até que ele nem será candidato, porque o Novo tem dito que não vai investir numa candidatura furada, porque eles vão pegar esse dinheiro para fazer deputado e senador. Então tem sim uma preocupação grande ali na campanha do Flávio, que eles tentam disfarçar, mas o Eduardo Bolsonaro já acendeu ali, né, o alerta de que o Renan vai tomar pancada, porque o Renan vai vir para os debates para cima do Flávio, porque ele sabe que é ali que ele vai arrancar voto. Mas tem os indecisos também, que a gente não sabe muito bem para onde é que eles vão, né, Bruno? O indeciso é aquela pessoa que não tem ideologia. O que é interessante a gente ver nesse processo é que o Renan, ele acaba juntando 3 frentes. A frente econômica que o Zema defende, a coisa do liberalismo e etc., que o Partido Novo defende desde a sua criação. Então ele vem com essa pegada. A questão da segurança pública, que é a grande pauta do Caiado, né? E o jeito afirmativo ou debochado de fazer a política do bolsonarismo. Então ele junta essas 3 coisas num único personagem. Né? O tigre do Missão acaba virando esse combo, juntando um pouco de cada uma das coisas. E foi isso que esses candidatos na América Latina fizeram. E qual é o timing para ele se fazer conhecido? Eu acho que durante o processo eleitoral, André, as pessoas ainda estão muito distantes do processo. Né? A gente faz umas perguntas, às vezes, internas, até para a gente poder entender mais desse jogo, e algumas perguntas a gente pede para as pessoas citarem 3 candidatos à presidência da República. Mais de 50% do eleitorado brasileiro só consegue citar até 2. Lula e Flávio. Lula e Flávio. Muita gente não sabe quem são os outros candidatos. As pessoas ainda citam o Jair Bolsonaro? Muita gente cita Jair Bolsonaro, tá? Muita gente ainda cita o Jair Bolsonaro. Porque o processo político ainda está distante na cabeça do eleitor. A gente está vivendo uma fase de Copa do Mundo, essa grande. A mídia falando de Copa do Mundo, bota política, mas quando vai falar de política, o sujeito está cansado. Ele olha para lá e fala: olha, de novo, mais um. Ninguém encanta nesse momento. Isso pode ter muita relação com o que eu tenho ouvido, Bruno, nas campanhas, de que não tem muita disposição, não tanto do Lula quanto do Flávio, de participar em debate. Porque eles já são conhecidos, né, como você está colocando, e o debate vai dar palanque para candidatos como o Renan, que passarão a ser conhecidos, as pessoas vão olhar mais para eles a partir da visibilidade de um debate eleitoral que o brasileiro gosta de assistir, que nem Copa do Mundo. Você não gosta de futebol, mas todo mundo, né, acaba assistindo aos jogos. E isso pode dar um palanque para o Renan. Então tem um cálculo também eleitoral, se realmente eles vão participar dos debates, ou pelo menos escolher um debate apenas, para quando a questão já estiver mais afunilada e as candidaturas já estiverem mais consolidadas com relação ao voto. Né? Eu queria entrar dentro do assunto que a gente anunciou no programa, que são o voto dos jovens. Esses dias conversando ali com a turminha ali da minha filha, perguntando em quem eles vão votar, e eu ouvi assim: não, a gente vai esperar o debate. Era justamente, até fiquei feliz porque é uma turminha que está mais politizada, que quer acompanhar as eleições e prestar atenção no que os candidatos estão falando durante um debate, que é onde eles estão fora ali do script dos maqueteiros, né? Debate, você conhece exatamente como uma pessoa caem as máscaras, né? Por mais treinamento que seja, você ali vai testando ali como cada um se comporta sem roteiro. Então, eu ouvi muito isso. Perguntei se conheciam o Renan, não conhecem. Então, o Renan certamente vai entrar nesse mundo por meio dos debates. Pra mas o quem que que ela tem de perguntou? pesquisa e que mostra como que esse jovem está se comportando hoje? A gente está falando de jovem o quê? 16 até Não conhece, uns né? 24, 25 anos? Ou 30 anos ainda No jovem? TSE, a gente tem uma faixa aí que é considerado jovem, que é o 16 a 24 anos. Né? O perfil do voto é parecido, razoavelmente parecido, dos 16 até os 34. Tá? Então, dá pra gente considerar numa faixa de 16 a 34 anos, porque é muito parecido a forma como esse eleitor vota. O do 16 a 24, o dos 25 aos 34 é razoavelmente parecido. O que você tem entre o 16 e 24? Você tem menos conhecimento em relação aos candidatos. E dos 25 aos 34, um pouco mais de conhecimento. Mas a gente tem alguns cortes que são interessantes, principalmente nas grandes cidades. Daí eu vou te dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, quando a gente faz o corte de Renan Santos no 16 a 34 anos, ele passa dos 20%. Já, nesse público específico. Né? Claro, isso não quer dizer absolutamente que nada do ponto de tradicionalmente vista... é um público de esquerda, né, Bruno? Que é um aconteceu? público de esquerda. O problema todo, né, André, é que foi um público que cresceu com a esquerda no poder. Né? É interessante que a gente fala, a esquerda, ela tenta, tem algumas frases até que até o próprio presidente Lula usa, que chama até atenção, porque o Lula fala de algumas coisas como se ele não fosse poder, né? É um discurso de precisamos mudar, e não sei mais o que, mas podemos mudar desde 2002. Né? E desde 2002, vamos pensar, nós estamos em 2026. Para 2002, que foi quando o Lula chegou na presidência, são 24 anos.
né? São 2 gerações, basicamente, né? De pessoas, se a gente considerar gerações a cada década, né? São mais de 2 décadas que o Vou PT falar está no sobre poder as próximas pesquisas no Brasil, aí, né? Claro que teve aí os falando intervalos de Jair Bolsonaro e Temer, né? 6 anos aí que eles não tiveram no poder, mas são 18 anos de poder ininterruptos do PT. Então, com essa configuração, o que a gente tem é uma esquerda que está no poder e esse jovem olha para a esquerda com uma esquerda basicamente envelhecida. Não Né? fala mais a linguagem, né? Não fala mais a linguagem, né? Dessa turma. Bruno, vamos nas últimas eleições, como que foi o voto desse Do mais grupo jovem, É. por incrível que pareça, e daí não, vamos lá, o Lula acabou indo melhor nos mais jovens na última eleição, mas pelo que representava o bolsonarismo. Havia daí o status quo, a presença era o Bolsonaro. E a ação do Bolsonaro na pandemia foi o grande problema dele com a população mais jovem. E alguns cortes em programas educacionais. Que a gente ouve muito disso também, principalmente se você faz qualitativa nas classes mais baixas, você vê que alguns cortes nos programas de universidade, o próprio ProUni e alguns programas que foram feitos pelos governos do PT acabaram também influenciando no voto mais Lula dessa juventude na última eleição. Vamos ver como é que os marqueteiros vão resolver isso, né? Para tentar chamar a atenção desse público que representa Nós não temos marqueteiro. quantos por cento do eleitorado, Bruno? Olha, se a gente for considerar só dos 16 até os 34 anos, tá falando quase um terço aí da população. Aonde Quase um diz terço da isso população. foi Vai. adiada, José? É importante você que está assistindo o programa, né? Você lembrar, né, que é importante influenciar para que os jovens votem e participem, né, das escolhas políticas do país, até porque a política Também precisa ser acho. renovada. E a gente já fez um programa aqui falando dos menudos da política, né? Que tem muitos jovens aí disputando as eleições com chances reais de ganhar em cidades importantes do país, né? Lá em Pernambuco teve uma virada lá, né? Que Bom, meio chato esse react aqui, confesso. Bem chato. Bem chato. Chatíssimo. Que eu vou procurar agora no site, diz que sai dia 1. Deixa eu ver, será que o Andrei postou alguma coisa? É... Deixa eu ver. Bem, vamos lá. Google, pesquisas registradas TSE. Conforme eu ensinei vocês. Ou vocês já sabiam, talvez. Não, eu ensinei mesmo. Ensinei várias vezes aqui na live. Eleições gerais. Atlas Intel. A gente clica aqui. A gente vê, ó, data de divulgação, dia 1. Quarta-feira que vem, rapaziada. Quarta-feira que vem. Data de término da pesquisa, dia 30. Terça. Tal. Quem está contratando a própria Atlas. Aí a gente vê, ó. Eleitorado de Brasil. Pesquisa no país inteiro. A gente pode ver o questionário. Eles fazem um cenário. Eles fazem 3 cenários, é isso? 4 cenários, ó. O primeiro cenário é o cenário, vamos chamar de mais completo. Cenário, vamos dizer, completo. Porque aí eles colocam Aécio, Augusto, Edmilson do PCB. Gente que nem vai disputar, né? Aí tem um cenário 2 reduzido, que é o que nos interessa, né? Só que eu discordo, né, cara, que nesse cenário reduzido tem o Joaquim Barbosa, gente. O Joaquim Barbosa não é candidato, gente. Pelo amor, velho. Não é candidato. Mas enfim. Com Flávio, Joaquim Barbosa, Lula, Renan, Romeu, Zema e Caiado. Cenário 3.
Eles substituem o Flávio pela Michele. Interessante. Cenário 4. Eles substituem o Lula por Haddad. Aí, segundo turno, eles estão fazendo com o Flávio, com o Michele, com o Zema, com o Caiado, com o Renan. E um Haddad Flávio. E um Alckmin Flávio. E um Lula versus Jair Bolsonaro. Ok. Desempenho de líderes. Imagem positiva ou negativa dos líderes. Qual é o seu partido de preferência? Isso aqui a gente adora. A gente adora essa daqui. Qual dos políticos abaixo você não votaria de jeito nenhum? Rejeição. Tal. E aí, ó, avaliações geral, né? Gerais. Qual o melhor nome para liderar a direita? Condicional para eleitores de Bolsonaro. De 1 a 5 sobre lealdade a Jair Bolsonaro. Interessante, bem interessante. Bem interessante. Entre Michele e Flávio, quem você considera mais fiel às orientações políticas de Jair Bolsonaro? Bem interessante. Você assistiu o vídeo publicado nas redes sociais de Michele, em que relata divergências com Flávio? Aí pergunta sobre o vídeo. Aí pergunta de Ciro Gomes. Bem interessante, cara. Bem interessante. Essa pesquisa vai ser bem reveladora. Sobre a Michele ter dito que o Flávio teria sido grosseiro, desrespeitoso e que teria sido humilhada por ele. Importância da Michele. Bastante pergunta disso. Banco Master. Ó, Jacques Wagner e Lula também vão estar medindo isso. Muito, muito bom, cara. Qual o impacto no governo Lula? Bastante pergunta sobre Jacques Wagner. Aí pergunta sobre Estados Unidos, sobre Trump. A investigação comercial contra o Brasil e a tarifa. Impacto das tarifas, possibilidade de tarifas, né? Sobre Trump. Aí aqui vai classificando a pessoa, né? Quem você votou em 2022. E é isso, 63 perguntas. Gostei, achei bem técnico. Bem técnico, com pesquisas bastante interessantes, cara. Bastante interessantes. Olha, margem de erro de 1 ponto, tá? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e não se esqueça, o futuro é glorioso.